Olá, meus amigos da área da educação. Estamos aqui hoje com o Henrique Cardoso para trabalharmos sobre o xadrez. O que o xadrez pode desenvolver em nossos alunos de benefícios, não só para a vida escolar deles, mas para a vida inteira. Obrigada, Henrique, por aceitar o meu convite. Te aguardo no próximo bloco. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! Sim, entendi. E esse procedimento? Fazem aqui? Não. Isso só em Goiânia. Antes, marcar um procedimento médico em Goiás era assim. Mas graças à regionalização da saúde feita pelo governo, isso vem mudando para melhor. Se vive de perto mais policlínicas, atenção e cuidado no dia a dia. A ampliação da rede, com 9 novos hospitais e 900 leitos de UTI em 26 municípios. A esperança com o Cora, o maior hospital público de tratamento de câncer infantil. E se vive de perto o futuro. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás já avançou bastante e vai continuar avançando. Governo de Goiás, seguindo no caminho seguro. Olá, estamos aqui hoje com o Henrique Cardoso. Trabalharmos hoje um assunto de extrema importância para os nossos alunos, filhos, todos os conhecidos. Nós vamos falar sobre o xadrez. O que o xadrez pode trazer de desenvolvimento intelectual, pessoal, né, professor Henrique? O que o xadrez pode desenvolver em nossos alunos e venha contribuir para a educação dos nossos filhos? Hoje eu agradeço a sua presença, Henrique, gratidão por aceitar o meu convite e já quero fazer a primeira pergunta, mas antes eu queria que você se apresentasse, onde você trabalha com xadrez, onde os pais podem te procurar para ter aula, né, de xadrez. Como que é esse trabalho, Henrique? Pois não, boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre muito bom falar de um assunto que a gente vivencia há mais de 30 anos que eu estou na área. É difícil falar das escolas porque eu trabalho em 10, eu não sei se eu vou lembrar de todas. Então, assim, eu trabalho dentro da rede escolar, né? São aulas ministradas no contraturno, extracurriculares e também dentro da grade. Então a gente pode falar sobre os benefícios desse xadrez escolar. De diversas formas, De diversas né? formas. E quantos benefícios, né, Sim, Henrique? são Eu estava lendo antes da sua entrevista para que eu possa me apropriar do assunto, e eu estava vendo que o xadrez hoje ele é tão importante para o desenvolvimento intelectual dos nossos filhos, não só como eu coloquei na rede escolar, né, na área escolar, mas na vida pessoal mesmo do aluno, né? Eu acho que traz benefícios para estratégias, né, resolução de problemas. Nós vamos trabalhar isso hoje e conto com vocês, com a audiência de todos vocês. Henrique, qual a idade que possa ser ministrada uma aula de xadrez? Tem esse limite, tem esse parâmetro? Bom, pedagogicamente falando, a partir dos 7 anos, porque a criança sai daquela fase do abstrato e vai para o concreto, né? Então ele começa a entender sobre regras. Mas a gente não gosta de limitar isso, porque a gente tem que respeitar ali o limite da criança. Porque eu já tive alunos aprendendo com 4 anos, 5 anos. Então a gente não força, né? Então o primeiro contato, ele é muito mais lúdico. Então uma aula para uma criança de 6, 7 anos, até mesmo 5, ela é uma aula lúdica. Você vai contar história, você vai ensinar musiquinhas, você vai introduzir essa linguagem que é o xadrez para a criança. E esse xadrez para criança, então ele não é aquele xadrez mais difícil, então tem todo um contexto antes de ser ministrado aquela didática mesmo do xadrez, né, de competição, Sim. Então tem toda uma metodologia antes do efetivo mesmo de se aprender o xadrez, então. Sim. Então você imagina o seguinte, esse ano eu estou completando 26 anos de sala de aula, Que legal. que eu jogo xadrez tem 30 anos. Já passei por 32 escolas aqui em Goiânia com a aula de xadrez, porque são poucas aulas, né? Até o projeto ele se consolidar, a gente trabalhou muito.
Então, nessas várias andanças aí que eu tive, né, esse caminho, eu encontrei diversas formas de aprendizado do xadrez. E aprendi com as crianças. Uhum. Então, esse primeiro momento, ele precisa ser muito lúdico. E assim, a gente às vezes esbarra na família, porque às vezes a família identifica algum talento na criança e ela quer que você introduza na criança um xadrez profissional. E é onde você perde. Às vezes você perde o talento ali, porque você está forçando. Então, esse primeiro momento, ele precisa dialogar com as regras, entender as regras. E isso é o primeiro passo para a vida inteira. Justamente. Então, ali ele começa a entender um princípio básico do xadrez e da física também, que Olha toda só, ação tem uma tem uma reação. reação. Uhum. E essa reação, ela é mediante as escolhas que eu faço no tabuleiro. Se todo pai tivesse essa ideia, dessa importância, desse aprendizado, que quando você leva o seu filho para jogar uma partida, quando você leva ele para um torneio, e ele entra naquela sala, e ele vai jogar aquela partida, é como se ele estivesse enfrentando ali as dificuldades da vida. E ele vai ter que dar as respostas adequadas. Uhum. Às vezes, a resposta, a gente costuma falar que uma criança, ela, entre um lance ou outro, são 4 segundos. Quantas decisões você toma que às vezes você tem esse prazo e elas precisam ser assertivas? Várias vezes, né? Várias vezes. Várias Ontem a vezes. gente estava fazendo uma palestra para alguns empresários e eu falei exatamente isso, né? Porque às vezes você dá a solução para uma série de coisas, né? E foi assim, foi muito produtiva a reunião, porque eu assisti muitas palestras eu vou resolver isso, sobre o gás, sobre a energia e tal. Mas quando eu comecei a falar, a primeira coisa que eu falei para eles foi exatamente isso. Nós estamos hoje com um público que daqui a pouco vai ser deles, Uhum. que às vezes não consegue resolver um mínimo problema. E eles não têm nem estratégias, né, para solucionar problemas, né. E hoje o que a gente busca na escola, né, dentro de uma sala de aula, é mostrar para as crianças que não é só aprender, né, aprender matemática, mas é o que fazer com aquela matemática, né. Como usar isso na Como vida, usar né? isso na vida, justamente. E eu acho que o xadrez, ele é um exemplo prático disso, porque a gente trabalha estratégias, raciocínio lógico, não é mais ou menos E isso? isso sim, sim, a tomada de decisão, o Decisão. planejamento, mas uma coisa que o pessoal da saúde gosta de falar muito, que é o mal do século, né? A depressão. E o xadrez trabalha uma coisa muito importante, a autoestima. Olha só. Eu quero te pedir uns minutinhos para contar um pouquinho da minha história. Eu Tá? quero ouvir sim. Nós não éramos uma família pobre, mas também não tínhamos sobrando. Uhum, Mas o nosso pai nunca enxergou que a educação era um meio para, né, para melhorar a situação. uhum. Né? Então a gente sempre estudou em escola pública. E, bom, eu infelizmente peguei um programa era tipo um acelera que o governo tinha na época. Uhum, Você fazia lembro. 2 séries ao mesmo tempo. Uhum, um EJA, né, Um jovens EJA, mas adultos, com aquele criança, né? supletivo, né. Nossa, com criança. Na verdade, o programa chamava CBA. Uhum. Eu já procurei resquício desse programa, eu acho que ele deu tão errado que sumiram com esse Sumiram com programa. ele. E o que acontece? O meu primeiro ano eu fui para a escola aos 7. Então eu não passei por aquela educação A educação infantil. infantil. E Aham. que ela é tão importante, porque ela vai te introduzir ao convívio, a conhecer cores, a Trabalhar internalizar a lateralidade, lateralidade. socialização, né, aprender a lidar com outras crianças ali, Sim, e isso ficou educação tão infantil. marcado para mim, porque o meu primeiro dia de aula, eu lembro como se fosse hoje, a professora desenhou um gato no quadro e escreveu a palavra gato, e a gente tinha que fazer no caderno. Isso com 7 anos. Com 7 anos, sem contexto nenhum. Nem tinha contato lápis papel ainda, foi a Não, primeira coisa, não. meu Deus. Bom, eu fiquei um ano e meio mais ou menos, e não tinha aprendido a ler. Em Eu 1 criei ano eu nada. criei um bloqueio. Uhum. Então, quase com 9 anos de idade, que eu fui alfabetizado. Nossa, Henrique. E parece uma coisa muito simples,
e eu nunca tive a oportunidade de falar isso para muitas pessoas, espero que seu programa alcance esse Entendo. público, que às vezes o pai não sabe disso. O que você passa dentro da escola, eu lembro de muito bullying, de muito bullying sofrido, porque eu tive que voltar 2 séries, e isso mexe com o psicológico da criança. Você era o mais alto da turma, O mais alto. né? E aí? E eu me lembro de muitas vezes os colegas saindo pro recreio, e eu tinha que ficar copiando a tarefa, aos prantos. E eles na janela me Vendo? chamando de mané chorão. Oh, meu Deus. Isso realmente é um bullying. Uhum. Mas na nossa época, né, a gente não tinha Mas a gente escolha, nem a gente tinha que tinha, sobreviver, justamente. né? Nós Então, tínhamos que enfrentar. exato. Então eu penso que nesse contexto a minha aprendizagem ela ficou comprometida. Mas como que você descobriu o xadrez, Henrique? Aí vem essa história mais bonita. Primeiro, eu tive uma professora, claro que a minha mãe batalhou muito por isso, mas eu tive uma professora que ela sempre, assim, enquanto eu viver, ela vai ser minha referência, que ela chamava Linda Mar. Ela não deixou eu voltar para a pré-alfabetização. Ela falou, não, ele vai ficar aqui. E essa minha professora me acompanhou no primeiro, segundo e terceiro ano. Dali eu já saí alfabetizado e pronto para enfrentar, né, Sua vida escolar a vida com escolar. tranquilidade. Só que ainda muito comprometido, Ah, tá. porque a gente não tinha essa capacidade de fazer esse diagnóstico que a gente tem hoje, de Uhum. TDAH, de TOD, não E tinha. não tinha nem material adaptado, Não né? tinha Para material suprir as adaptado. suas necessidades, né? Não Hoje eu tinha. sei, porque eu fiz pedagogia, eu fiz psicopedagogia também, eu sei que eu sou alguém que tem déficit de atenção, Uhum. mas que é muito forte. Sério? E é muito forte. E como que esse déficit de atenção te ajudou o xadrez? Porque o xadrez, né, para quem tem déficit de atenção, concentrar, ter essa tomada de decisão, que geralmente a pessoa com TDAH, ela é impulsiva, ela não consegue. E isso Uhum. não, o xadrez eu acho que. Então ele veio como uma lupa para você. Não, ele Então. veio muito mais que uma lupa. Ele veio como um remédio, Olha só. diferente. Aham. Então, quando alguém me pergunta sobre xadrez, é claro que a gente bebe de várias fontes. Uhum. Piaget, Vygotsky, Paulo Aham. Freire, todos eles. Mas quando o assunto ele é verdadeiro, ele é forte, e ele vem do coração, ele vem de uma experiência de vida, ele contagia outras É pessoas. verdade. Então, quando eu cheguei no meu 6º ano, a mente de alguém que tem déficit de atenção, ela é louquíssima. Uhum. E é uma coisa que eu estou aqui com você e estou lutando. Agora, nesse momento. Porque a gente divaga muito, sim, né? Sim. Então, assim, você imagina, eu Viaja conto muito. isso em sala para os alunos, né? Porque Aham. a gente tem muito diagnóstico em sala. Isso. Mas era a ponto de eu estar numa sala de aula, imaginando que eu era o Homem-Aranha, que estava Aham. subindo. Você divaga em uma Em série. um minuto, uma série de assuntos. assuntos. Sozinho, na sua sozinho, cabeça. dentro da sua mente. Então, o que acontece? Por volta dos meus 12 anos, eu era um aluno regular, mas eu digo para você assim, com verdade, eu não sabia qual seria meu futuro. E algumas ações dentro de casa, de às vezes estar assistindo um filme e fazer algum ABC, cortar o cabelo da sobrancelha, já velho. Isso é engraçado, mas é um traço de quem tem Quem tem déficit de atenção. E as situações vão mostrando. Ainda mais quando você tinha 16 anos, né? Algumas atitudes bem infantis mesmo, Nessa né? faixa ainda não. Aí que vem, eu não tinha 16. Nessa faixa, tá. eu ainda tinha por volta de 11, 12 anos. É, quando eu descobri o xadrez. Então, o que acontece? A Prefeitura de Goiânia ela fez um projeto chamado Draulas Vaz. Esse era um projeto muito lindo da Prefeitura de Goiânia, era iniciação esportiva. Então, eles colocaram vôlei, futebol, e alguém dentro da Prefeitura, na verdade, um cara chamado Ronaldo Zardini, ele tinha uma influência no governo, na época, e ele conseguiu introduzir o projeto de xadrez. Então ele montou algumas escolinhas. Isso nas escolas públicas? Não, ele conseguia num associações. Entendi. Então ele fez, associou esse projeto e colocou o xadrez. Entendi. Só que ninguém achou que fosse dar certo, mas deu muito certo. Então as escolinhas ficaram cheias. Olha só. E eu entrei, isso em abril de 1997. Eu entrei... Com uns 7, 8 anos? 9. Não, é que eu já tinha 11 para 12. 11, aham. Já estava nessa fase já
já tinha passado por esses problemas, Sei. mas ainda não tinha me encontrado enquanto aluno. Mas você já tinha sido alfabetizado? Você Já nessa estava, fase né? já Você já estava já mas mais liberto mas era um de aluno algum. 6, né? Uhum. Quando 6? Ali na média, É, né? Aham. então eu lutava para não ficar de De recuperação. recuperação, aham. Mas posso te falar que muito das aulas que eu assistia não fizeram sentido nenhum. E nós temos muitos alunos com esse perfil. Muitos, Muitos. muitos. E quantos? E principalmente adultos também, porque Sim, como você diz que antigamente não tinha diagnóstico, e agora com esse tanto de diagnóstico, muitos adultos estão se encontrando e falando, nossa, quantas coisas eu sofri, mas se eu soubesse dos meus problemas hoje, teria sido mais fácil, é. né? Eu vou deixar para o próximo bloco, que já estamos chegando agora ao nosso intervalo, eu preciso agradar os colaboradores. Vou deixar uma pergunta: como que o xadrez, você já contou que mudou a sua vida, e quais são as estratégias para que o professor possa indicar, falar, esse aluno precisa, ele vai se desenvolver numa aula de xadrez, porque ele tem essa e essas características. Quais são as características que você acha que esse aluno é perfeito para as aulas de xadrez ou não tem isso? Se tem, quais são? Vou deixar para o próximo bloco. Te aguardo. Vacinou, deu show. Vacinou, deu show. Vacinou, deu show. Vacinou, deu show. Levanta a mãozinha, a manga da camisa e vem mostrar o bracinho lá no postinho, vacina faz bem. Protege criança, vovô é vovó, gestante, neném. No vacinou, deu show, a gripe dançou, vacinai também. Vacinou, deu show. 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 Dê um show de proteção contra a gripe. Se você é gestante, idoso ou tem filhos de até 6 anos, vá a um posto de saúde e atualize a caderneta de vacinação. É rápido, gratuito e seguro. Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. Vacinou, deu show. Vacinou, deu show. Vacinou, deu show. Vacinou, deu show. Retornamos com o nosso Alô Educação, com o Henrique Cardoso. Estamos trabalhando hoje o tema xadrez. Quais são as perspectivas de melhoras para os nossos alunos quando eles entram nesse mundo do xadrez, onde eles participam, trabalham estratégia, frustração, né, professora? A gente Sim. estava trabalhando sobre isso, o quanto é importante o professor, não, o aluno ter essa frustração, saber ganhar, perder. Mas eu deixei uma pergunta no bloco anterior sobre qual é o perfil do aluno para ele entrar no xadrez? E se tem esse perfil, né, professor? Mas eu queria que você voltasse aquele gancho do bloco Sim. anterior para que a gente desse continuidade. Bom, falar de perfil, para mim, é complicado, porque Aham. o meu perfil é 0 para xadrez. Sim. Por quê? Alguém com déficit de atenção, com certeza tem o perfil prejudicado para xadrez. Aham. Só que a questão não está aí. Quando a gente fala de educação, a inclusão é uma ferramenta muito importante. Uhum. Então, quando eu falei que cheguei aos 12 anos, o primeiro contato foi péssimo, porque eu não entendi nada que o professor estava explicando. E aí vem a grande questão que eu carrego na minha vida inteira. Cada pessoa que tem contato com o xadrez, seja ela criança ou adulta, ela precisa de construir uma história com o xadrez. Porque se você olhar para o tabuleiro e para as peças, é só aquilo que você vai ver. Mas o Como eu jogo, não entendo, eu vejo só as peças e mas, quero jogar como se fosse dama. mas eu sempre respondo essa pergunta, é parecido? Não é. Não é. Nada contra o Aham. jogo dama, mas o xadrez ele é um jogo milenar. Hum. Tem 1000 anos Nossa. que esse jogo existe. E ele vem acompanhando o desenvolvimento da sociedade assim, de forma tão clara, né? Você pega século XII, no século XII você não tinha a peça rainha, e ela foi introduzida pela valorização da mulher na sociedade. Olha que incrível Olha isso. que delícia isso. Então, no século XVIII, Estado Maior, e começa a surgir a federação, as regras. Então, você vai pegando
parte, a gente podia fazer aqui 10 programas para explicar só essa parte do xadrez, porque a história ela é muito rica. Que lindo. Em algum momento a gente teve perseguição religiosa com o xadrez, olha que incrível, que colocou o xadrez num patamar de jogo de azar, mas depois isso foi, anos Porque depois o eles melhor... achavam que alguém ia perder, né? Ganhar e perder Na nessa ver- questão de jogo de azar, ou porque apostava? Na verdade, quando o xadrez chegou na França, que ele enfrentou essa dificuldade, Hum. porque ele começou a ser muito praticado e ele começou a ser um jogo praticado também nas tabernas, que é uma espécie de bar. Uhum. E alguns começaram a tirar a vida por jogar apostado. E aí a gente teve uma intervenção da Igreja Católica mesmo, na época. Entendi. E a Igreja Católica proíbe o xadrez, só que já tinha uma parte do clero envolvido. Então eles deixam o xadrez mais para a nobreza, para o clero, e Por isso que proíbem... tem Ah, esse estigma que o xadrez sim. é só para pessoas ricas? Exatamente. Ó. E que, na verdade, eu acho que eu fui um agente, ou sou um agente muito importante para Desmistificar desmistificar isso. isso. Por isso que eu acho que não tem perfil. Não existe um perfil. Agora, claro, a minha busca nunca foi pelo alto rendimento, apesar de ter ganhado alguns torneios, eu fiz 10 campeões brasileiros, mas isso nunca foi o meu foco. Nunca foi. Isso foi consequência do amor ao trabalho. Uhum. Aí é claro que dentro de um... Quando você vai falar de alto rendimento, você não está sozinho no trabalho. Tem uma série de coisas que vão ajudar ali a criança a chegar. Mas eu sempre, quando eu pego um aluno para dar aula, a minha primeira preocupação é o lado psicológico dele. Eu preciso trabalhar a autoestima, eu preciso trabalhar a frustração, a tomada de decisão. São as primeiras coisas que estão ali nessa pirâmide que a gente acredita, né? E nesse desenvolvimento do perfil, não é o perfil, mas esse desenvolvimento do ser humano mesmo, né, com a criança, você está introduzindo nela essa questão que você falou da frustração, da tomada de decisão, então a gente está formando a personalidade daquela criança para ser um adulto com a resiliência maior até, né, Sim, professor? sim. Eu acho que o xadrez deixa a criança mais, como é que eu posso te exemplificar isso? Uma criança com mais paciência Sim, para a vida, ela exato, começa a ver os problemas de várias dimensões, é exato. assim? Hoje os torneios que a gente organiza, eles movimentam por volta de 500 crianças. O Olha nosso só. projeto tem mais de 20 mil. São É o 105... Brasil inteiro, Não, só Goiânia? Goiânia. Só Goiânia e Olha. algumas cidades aqui em torno. Então, quando você leva o seu aluno, a gente estava falando sobre isso, isso é uma parte muito rica. Quando a gente leva o aluno para o torneio, às vezes a categoria dele tem 150, 180 alunos. Só vai sair um campeão. A concorrência é grande. Só vai sair um campeão, mas será que o campeão mesmo é só aquele que leva o troféu para casa? Com certeza não. Então, por exemplo, tem uma das escolas que eu dou aula, que eu acho que eu posso falar o nome, né? Pode falar. Que é o WR, Aham, pode falar. específico WR Júnior. Eu dou aula nos dois, mas específico WR Júnior. A gente tem uma característica, é um grupo de alunos que tem um perfil muito bom para dar aula. Assim como o Interamérica, o Homens, outras escolas, mas específico essa escola. A gente tem um grupo muito bom de alunos e eles conseguem entender com muita facilidade o que você está explicando. Então, preparar esses alunos para o torneio exige uma didática muito boa, porque eles querem saber o que eles vão ganhar. Mas, assim, conseguir levar eles para um torneio não é o difícil. É conseguir levar eles o ano inteiro. Porque muitos podem desistir ao longo do caminho, como que... Porque se eles não entenderem o processo, eles vão bater, perder e falar, mas por que eu vou de novo? Agora, quando eles entendem o processo que eu estou passando por um crescimento, o que deu errado nessa partida? O que eu posso fazer melhor na próxima partida? Então, isso é um crescimento de vida. Alguns me perguntam, como é que você faz? E essa pergunta é engraçada, né? Como é que você faz para o menino ficar viciado? Mas a questão não é ficar viciado, a questão é achar ali, talvez, o refúgio para uma série de coisas que ele tem talvez problema. a criança esteja passando por uma série de problemas que se encontra no xadrez ali,
O autoconhecimento A também, resposta, né? Isso. Eu tenho um filho adolescente, nós temos muitos embates, assim, em casa, porque isso faz parte do crescimento. Uhum. A Mas a divergência faz divergência é parte, porque ele né. está ali na fase que ele quer encontrar algumas respostas, Uhum, né. Eu sempre acho que a resposta está em Deus, em primeiro lugar. uhum. Mas Deus, ele nos dá instrumentos, Possibilidades para que a gente possibilidades, possa crescer e né. desenvolver. E eu acredito que o xadrez é uma dessas possibilidades. Uhum. Ele, tem ido muito bem no xadrez, já ganhou vários torneios, vai representar Goiás agora nos Olha que jogos estudantis. delícia. Mas assim, a principal coisa que eu prego para ele em casa, não é a vitória pela vitória, é o que você está construindo de legado. O que você está ganhando além da vitória, né, com Ah, isso. bom, você ganhou o torneio, mas o mais importante é o que você fez para ganhar o torneio. Uhum. É o processo, É é o o caminho. processo. Uhum. Então, quando você fala de perfil, eu vou mais além, é a necessidade, Uhum. que você vai encontrar, o que você está procurando. Então, hoje, depois desses anos todos e de muitas escolas, eu sempre sou procurado para aula particular. Eu digo assim, que ainda é muito difícil para mim dispensar um aluno, porque eu sempre fico pensando na necessidade. Uhum. Mas hoje o meu cuidado maior é o que a família quer. Ela quer um campeão? Hum. Ou a gente enfrenta muito isso, a realização das frustrações do pai no filho? Que você quer se realizar no filho, né. O que eu não tive, eu quero passar para o meu filho, os pais têm muito isso. Eh, Então eu não aprendi xadrez, não fui ou aprendi e não fui um campeão, eu quero que meu filho seja, e aí aposta tudo naquele aluno, ou em qualquer as outro esporte, eu não fui, isso. mas que agora meu filho é. Uhum. Isso atrapalha, né, porque Demais. isso deixa a criança numa expectativa e numa pressão por ganhar, né, deixa de perceber o processo, como você falou, que o importante é o caminho, É o né, caminho. não é só o ganhar, não é só o perder, mas é o processo ali que a criança passou para aquilo ali, para estar ali, o que que ele aprendeu com aquilo ali. É como eu digo para os pais, o importante não é a nota, é o que seu filho aprendeu. Não Exato. é? Então, da mesma forma, não é o ganhar um torneio, mas o que que ele está aprendendo a participar desse torneio. Isso É. eu acho que é muito importante para a vida. E você acredita que o xadrez, ele além de ter todas essas possibilidades na parte, ela ajuda no cognitivo de outras matérias, de história, geografia, como você me disse agora, uma aula de história agora, o que eu tive agora, né, que foi Uhum. essa parte eu não sabia, aprendi com você agora. Então ela tem essas possibilidades de auxiliar em outras matérias junto. A questão da interdisciplinaridade mesmo? Sim, você pega, faculdades como a de Harvard, que usou o xadrez como uma ferramenta Uhum. eh, para comprovar o andamento da criança. Na verdade, eles separaram grupos de 50 alunos com aulas extras de xadrez e de matemática. Hum. A comprovação que aqueles que tinham aula de xadrez, eles eram mais criativos na resolução de problemas, do que aqueles que faziam simplesmente Só a a aula. matemática extra. Uhum. É claro que sim, é sempre o conflito, e ao longo desses anos, a maior parte dessas escolas, eu ajudei a introduzir o projeto, eu fui, conversei, apresentei professor, e a gente sempre, entende o lado comercial do Uhum. diretor, que quer colocar o Isso. xadrez, Uhum. né, ele quer, atrair. É, uma escola tem um diferencial, vamos É, colocar assim. Uhum. quer colocar um diferencial, mas o principal, nisso tudo, é essa contribuição cognitiva mesmo. Uhum. Aquele aluno que está fazendo, ele vai ter ele primeiro, ele vai ser mais disciplinado, porque o esporte faz isso. Uhum. Quando eu falo da minha história, quando eu encontro o xadrez, não foi só ali ficar mexendo as pecinhas de um lado para o outro. A frustração de ser o pior da turma foi o combustível necessário. Engraçado, para mim serviu, para outro talvez não. Então quando eu chegava, eu era sempre o último, eu não entendia, perdia a partida por lances ilegais, né, que você vai fazendo lance errado, Uhum. você tem um limite de Ah, 2 tá. lances. E chegou a necessidade de falar assim: "Não, eu quero melhorar nisso, porque não é possível, né". É quando faz, só existe um jeito de melhorar, eu preciso ler, Hum. eu preciso estudar, eu preciso pegar a experiência de outras pessoas. Eu me lembro que eu tinha um amigo, esse foi o cara responsável por eu não desistir naquele primeiro momento.
O nome dele é Alexandre Miranda. Ele virou professor, tá lá em Palmas agora. Ele que batia no portão da minha casa, vamos pra aula. Eu falei, não gostei. Ele foi o responsável ali. E ele começou a ter um desempenho melhor porque ele começou a comprar os livros. E era pouca literatura, porque até hoje a nossa literatura de xadrez é em português, ela é muito pobre. Você tem poucas traduções e não tem tantas publicações de autores brasileiros mesmo. Então, mais um projeto seu, então, Sim, escrever um já tá no livro. forno aí meu livro. Que delícia! Mas é um livro muito mais porque, assim, a gente ainda tem a máxima no xadrez, eu não sou um jogador titulado, eu sou árbitro internacional, mas eu não me tornei um grande mestre. Por N motivos, né? Recurso, a idade que eu comecei. Mas isso não te impossibilita de ter o livro? Em algum momento isso parecia um entrave para mim, porque dentro do xadrez você vale o que você tem de título. Tá. Mas a gente entendeu que o nosso projeto é muito mais do que um título de xadrez. Ele abraça muitas outras coisas. Então eu desprendi disso aí. É lindo. Vou fazer um livro, não é para o cara virar campeão mundial, é para o cara entender o valor do xadrez. Do xadrez. A ferramenta que ele é. O ganho que ele pode ter na vida aprendendo xadrez. Na palestra Isso é interessante. Na palestra que eu estava fazendo ontem, né, que eu estava te contando aqui, eu encerrei a palestra e veio uma moça, mais ou menos uns 30 anos. Nossa, muito prazer. Eu falei, de onde eu conheço essa moça? Muito prazer. Eu tinha uma vontade de te conhecer. Eu falei, oi, você foi professor do meu marido. E ele falava muito de você em casa. Sim. Aí ela falou, você não deve lembrar dele, porque isso já faz uns 25 anos. Foi lá no começo. Eu falei assim, qual o nome? Ela falou, Giovanni. Eu falei, Giovanni Ramos? É ele mesmo, que tem um irmão que chama Jonas. Foi meu aluno num colégio chamado Shalom, que eu trabalhei há muitos anos atrás. E aí ela falando da importância do xadrez na vida do marido. Ou seja, esse camarada é um baita de um empreendedor. Ele não virou profissional em xadrez. Mas eu tenho certeza que ele aprendeu as ferramentas ele usa até hoje. Para a vida. Concentração, a tomada de decisão, a sair de um problema, achar uma solução. Uma estratégia para mover aquela peça ali. Muitas vezes, quantas vezes no dia a gente precisa mover algumas peças e a gente fica pensando, se eu mover isso aqui, se eu fizer isso aqui, eu vou ter consequência ali. Mas você sabe a parte que você perguntou, que é muito importante, da memória. Nós vamos falar disso no próximo bloco, porque eu preciso agradar meus colaboradores. Ai, gente, eu tô amando. Acho que eu tô aprendendo tanto que eu vou querer aprender o xadrez agora. Vai ter mais uma aluna. Te aguardo no próximo bloco. O carro mais pop do Brasil só podia ser o mais popular. BYD Dolphin Mini, o carro mais vendido do varejo no Brasil. 100% elétrico, mais econômico do que moto, com parcelas a partir de R$ 839. Aproveite! Meu nome é Indiara, né? Indiara Assunção. Eu gosto muito de morar aqui em Lusiânia. Aqui em Lusiânia ficou muitos anos sem um hospital, sem uma maternidade. O momento já é delicado. Você ainda tem que passar por isso, preocupar com isso na hora do bebê nascer. Então, a maternidade aqui fez total diferença. Eu entrei em trabalho de parto, né? Acho que não demorei 2 minutos para chegar no hospital. Porque eu moro na rua do hospital praticamente. E foi tudo bem, meu filho nasceu bem, tinha pediatra para receber ele na sala do centro cirúrgico, tinha enfermeira, tinha os médicos, tinha tudo que ele precisava ali. Uma saúde regionalizada, mais próxima e que melhora a cada dia. Uma conquista que Indiara e o povo goiano não querem perder. A ser mãe é uma bênção, né? É uma dádiva. E eu muito obrigada por ter cuidado tão bem de nós, do Heitor, de mim, de todos. Muito obrigada. Goiás segue em frente no caminho seguro. Voltamos com o nosso Alô Educação para o nosso último bloco. Gente, eu te garanto que eu estou aprendendo tanto e me deu vontade de aprender xadrez. Acho que eu vou fazer esse compromisso, viu? Em voltar
a estudar sobre essas estratégias, sobre essa resolução de problemas no xadrez, que como o nosso professor falou, o professor Henrique falou, que serve para a vida. E nunca é tarde para a gente aprender. Eu acredito que se a gente conhece as estratégias, se a gente conhece o benefício até para, eu acho que todo jogo, eu vejo que tudo que a gente aprende é para a gente trabalhar na velhice, né. Uhum. Eu já estou com, não vou falar a minha idade, mas a gente já está caminhando para uma terceira idade, vamos colocar assim. Não é um futuro muito longe, mas eu acho que ajuda até na velhice, né, nessa questão do Alzheimer, na questão da memorização que você estava falando, da concentração. Eu acho que não só os benefícios para o hoje, mas para o amanhã. Então, gente, pense vocês pais aí, vovôs também, vamos aprender o xadrez, que eu tenho certeza que vai ser na saúde mental, né? Para nosso cérebro trabalhar, nunca deixar de aprender. Mas e você estava falando no bloco anterior sobre a questão da memorização. Memorização. Isso. Como que trabalha isso com a criança no xadrez? Então, essa parte você falou do mal de Alzheimer, né, vou Uhum. ficar devendo essa fonte, mas eu sei que tem uma universidade que fez uma pesquisa comprovando, Olha só. que o xadrez ele não é um remédio para o mal de Alzheimer, mas ele pode ser Um atenuante um ali, né? atenuante. Uhum. Esse é o ponto. Olha Então, só. hoje, nós temos, no mundo alguns grandes mestres de 90, 85, 90 anos, até aqui em Goiânia tem um senhorzinho, lá no Goiânia Shopping, no piso de alimentação, seu Dionísio, Eu já comi, eu ele já. joga xadrez, e pouca gente sabe que ele tem 96 anos, Olha. 96. E se você sentar, é uma pessoa lúcida, Diz que ele senta e fica esperando as pessoas sentarem passar com por ali. ele para jogar. Eu Isso daria achei outro lindo. programa, porque a história dele é uma história longa, Olha assim, que é uma história gracinha, que de maravilha. superação. Uhum. Ele vai ali não é para jogar o xadrez, é dar um sentido mesmo para a vida, E né. ajuda na depressão, Sim, você está sim. ali em contato com outras pessoas, É, né, o xadrez ele possibilita esse vínculo, não é, exato. de estar com o outro, e é isso que a gente precisa hoje na nossa vida corrida, Sim, né, a gente parar e estar com o outro ali, vendo o que o outro está fazendo, qual estratégia o outro sim. está usando para que eu possa usar também, é mais ou menos isso. É onde entra essa parte da memória, Uhum. porque o erro, para quem joga xadrez, ele é cometido no momento. "Olha, você está jogando, eu errei", mas Hum. aquilo pode ser uma ponte para uma aprendizagem. A próxima vez que eu cair naquela mesma situação, é o que a gente chama no xadrez, é a busca pela verdade. Mesmo ganhando, a gente repassa as partidas para saber o que eu poderia ter feito melhor. Hum. Por isso que o jogo, ele é infinito, o número de possibilidades. Olha Esse só. contato que eu tenho de anos, eu acho que eu não sei 10% do que o xadrez tem de possibilidades. É é é é um rio onde um elefante pode se afogar e uma formiga beber água. Olha só, é verdade, né, por das grandes possibilidades que o xadrez te dá de estar trabalhando ali esses jogos, né. Como Sim. eu não entendo de xadrez, eu te prometo que eu vou tentar mais uma vez aprender. E eu posso te Porque falar, assim, com muita clareza, porque a minha primeira formação foi educação física. E o uhum. xadrez me levou para a educação física, e na época era Olha só. necessário, como eu comecei a dar aula aos 16 anos, Hum. e a minha primeira escola foi ali no Conjunto Riviera, que era a escola, eh, Educa Mais, era um nome assim, Não já é. faz muito tempo, eu não vou lembrar. Aham, Depois, eu fui para o Colégio Shalom em Aprovação, dei aula um tempo no Metropolitano, aham. e aí o caminho foi. E Mas aos esse 16 anos, eu comecei a dar aula mesmo para a primeira fase. Então, para você estar dentro de um contexto escolar, você precisa ter uma graduação. Então, a graduação mais próxima seria a educação física. Mas na verdade nessa época eu não tinha graduação, ainda estava fazendo o ensino médio. Tá. E aí essa é uma parte que o xadrez, abriu a minha mente, Uhum. porque você imagina, 16 para 17 anos eu peguei a lista telefônica, as páginas amarelas, eu liguei em todas as escolas de Goiânia, de A a Z, oferecendo as aulas de xadrez. Nessa época nós éramos mais ou menos, aqui em Goiânia tinha mais ou menos umas 5 ou 6 escolas com aula de xadrez. Hoje já passa as 200, Olha só. E né. você começou com esse trabalho de Que está com o formiguinha nosso mesmo. projeto são 105, mas Uhum. tem outros grupos, né, aqui em Goiânia que também movimentam o Porque aí xadrez. Vai Vai, abrangendo, e pra né, gente tá outras tudo pessoas. certo, porque a gente
o xadrez precisa chegar, né, Isso. independente de Quanto quem mais gente está praticando, mais a gente está ajudando, né, as outras crianças, ajudando os adolescentes, eu acho que então você é bem imagina, válido. com 17 anos eu fui para a faculdade, eu fiz educação física, porque na época quem acompanhava essa que legislava sobre o profissional de xadrez era o CREF, Hum, que é o Conselho, Federal de Educação Física. sei. Então você precisava de ter um curso na área. Uhum. Hoje não tem mais essa Ah, necessidade. tá. E depois, em seguida eu fiz pedagogia, fiz um tempo de história, fiz Olha. administração, então assim, eu não paro de E com estudar. certeza o xadrez que te deu essas possibilidades de Sim, você estar fazendo esses cursos na áreas, sim. porque o xadrez abrange tudo, o pedagógico, o administrativo, né, a parte do esporte, que é a educação física. Então olha as possibilidades que o xadrez E desenvolve. acabou que eu trabalhei com vários jogos, então eu dei aula de futebol, dei aula de futsal, de vôlei. Mas você acha que algum outro esporte dá as possibilidades que o xadrez traz para as crianças? Lógico que movimento, né, o xadrez não, o xadrez está ali são eu acho que são atividades diferentes, mas eu falo assim, de estratégia do funcionalidade do cérebro. O esporte, futebol, vôlei, movimenta o corpo, e o xadrez movimenta o cérebro, é mais Eu ou eu menos eu isso? vou eu O vou eu eu exercício vou para o correr o cérebro. risco de ser apedrejado aqui, mas eu vou Hã, correr com a mente tranquila, tranquilo. né. Você pega um esporte como o futebol, por exemplo, ele te promete muito e te entrega nada. Quando você vai ver um pai que leva um filho para uma escolinha de futebol, ele está respirando os ares da Europa, porque ele acha que o menino vai ser um craque. E você trabalha o físico, ele te promete muito e entrega pouco, né. Então todo pai que coloca o filho na escolinha, o grande sonho é que esse menino vai ser o próximo craque, ou até mesmo entrar numa equipe nacional e o futuro do menino está decidido. Nunca tá pensando na oxigenação do cérebro, no Nada. movimento, que energia que aquela É. criança tá jogando ali, E não, nem tá pensando só que ele possa. eu não estou generalizando, Aham, não, mas é a grande maioria, é nem sempre o verdade. ambiente é saudável, Uhum. porque é a competição pela competição. Agora quando você pensa o xadrez, ele te promete nada e te entrega muito, Hum. porque o menino ele tá sozinho ali. As decisões é tudo, é corpo, é o cérebro, é a tomada de decisão, porque você olha para um menino parado ali numa mesa olhando, O tem que tem um que universo passando ali em volta. passando dentro da Ele tá cabeça tentando dele, lembrar né. da coisa que o tio de xadrez falou, Aham. ele tá tentando, o que ele viu no aplicativo. Ele tá associando uma série de coisas e o corpo dele tá falando. É Hum. nítido quando você tá numa aula e você tá vendo o menino ali. Se E quando ele tá se brigando e concentrado quando ele ali, tá né. brigando pra se concentrar também. Uhum. E tem alguma coisa que o aluno que quer ser xadrezista, como é que é que fala? Enxadrista ou pode Enxadrista. ser xadrezista, mas fica meio cacofônico, assim, Ah, né, mas tá. então é enxadrista. Enxadrista, falei certo. Só não É. pode virar piada, né, que mexe com enxada, né. Pior. Então, e tem, algumas técnicas para que a criança possa se desenvolver melhor? Sim, sim. Aí já é um assunto mais voltado para o xadrez, profissional, né, Profissional, de alto aham. rendimento. Ah, tá. É claro que, assim, querendo ou não, para que o projeto acontecesse em Goiânia, e hoje, graças a Deus, o nosso projeto ele é um projeto reconhecido no Brasil inteiro. Nós hoje somos o maior circuito do Brasil. Olha que lindo. Nós não somos o melhor xadrez do Brasil, porque isso a gente, Eu acho que nem busca nem isso, busca né. isso, e também a Aham. briga com São Paulo é uma briga complicada, porque o Desleal até, o tamanho desleal, que é né. São Paulo com Goiânia, Então a né. gente não briga por essa posição aí, né, Uhum, a gente uhum. quer Eu acho realmente que que tem algo maior, né, muito que é a maior, mudança da vida do muito aluno maior. mesmo, igual você falou aí, que numa escola pública, com déficit de atenção, você conseguiu chegar onde você chegou hoje. Sim. Até uma universidade que você fez, É. se você não tivesse se encontrado no xadrez, talvez você não conseguiria, né. E sabe o que eu digo? Não é uma história triste, a mais triste de todas. Mm-mm. Não, é uma história comum Isso que eu ia falar agora, bem comum. e que acontece quantos meninos iguais a mim passou por Isso. esse mesmo curso e não se encontrou, Porque não teve oportunidades, né. né, E quando a de gente fala de pessoa, de indivíduo, a mente ela é incrível, porque você
é capaz de viver uma vida que não era para você viver, acreditando que você não podia chegar. Uhum. A gente estava falando sobre isso aqui, né. Isso. O fato de eu não ter sido um campeão brasileiro ou um campeão mundial, não me faz menor, mas me dá outros caminhos, outros Uhum. objetivos. Até mais Então bonito, eu às vezes, eu é, vejo que é muito mais bonito do que ganhar. Você está transformando vidas. E é sim, nisso que eu acredito a educação, é, sabe, a educação, porque a gente como professor, a gente não trabalha lógico que a gente precisa do dinheiro, mas se a gente fosse pensar no dinheiro, a gente não tinha sido professor, né. é. Então, assim, porque a gente tem algo maior, a gente tem uma missão de transformar vidas. Eu queria contar 2 histórias antes de encerrar o bloco, acho que a gente tem Uhum. pouco tempo, né, Temos, mas mas dá 2 tempo. histórias. A primeira foi de um projeto que chegou pra gente um projeto social que a gente tem, chegou uma são várias, mas essa me marcou. A mãe casou com outro cara e ela sofria violência sexual desse cara em casa, Abusada. era abusada. Então ela chegou na escola, ela só se vestia de preto, o cabelo no rosto, e uma das preocupações da escola era o suicídio. Hum. Então ela não conseguia se integrar, Uhum. mas ela se interessou pelo projeto. E aí o professor que eu coloquei para dar aula no projeto, chegou o final do semestre, a gente foi fazer um evento, e ele me falou dela. Aos poucos ela já tirou a blusa com capuz, aos poucos ela tirou o cabelo do rosto, a mudança foi gradativa, Gente, que e transformação. aí, de repente, essa menina já estava sorrindo, já estava passando uma maquiagem, aí eu encontrei com ela, levei uma blusa para ela de presente pelo esforço. Aí Olha, falei: "Nossa, que lindo, né, vencemos". que transformação. Passa um ano depois, ela sai da escola e nos jogos, escolares ela é a campeã de Aparecida. Olha só que linda. Vai representar a cidade na fase estadual. Tá muito parecido com aquele filme. A Rainha de Catuê. Isso, Aque muito. e o filme ele é real, né, Uhum, uhum. e o filme é real. Porque eu E tive que me apropriar para fazer essa entrevista com e você. e a Eu segu tive que assistir filmes, ler um pouco sobre isso, para que a gente possa apropriar mesmo do que a gente está sim, falando e essa história tá bem bem parecida. parecido. Assistam esse filme, E a gente. segunda história é de um contexto completamente diferente. Um menino de uma família de classe média alta, aluno bem-sucedido, só que esse aluno ele sempre teve um problema de comportamento, de arrogância, mas, eu sempre percebi, Mas era o meio onde ele vivia também, né, de na classe verdade média alta, um meio onde ele não via sofrimento, sim, mas né, na era verdade uma defesa também. Foi isso que eu enxerguei, né. uhum. Ah, você Então conseguiu. eu sempre como professor tenho que pontuar, Uhum, e às vezes ele queria ir pra uma turma mais forte, eu falava: "Não é hora, não é questão de nível, é uhum. questão de mentalidade". E eu falava isso pra ele, falava isso pra ele. E aí, ele chegou nesse nível que eu precisava pra conviver com os outros, né, Uhum. e eu subi ele de categoria, de nível, falei: "Agora você tá pronto". E esse ano a gente teve uma isso foi recente, esse ano a gente teve uma competição, e ele foi campeão. Meu filho de uma categoria e ele de E ele outra. de outra. E eu escrevi pra ele: "Olha, estou muito orgulhoso. E no momento certo, sem pular fases, Sim, ele estou muito conseguiu. orgulhoso de você". Aí ele escreve embaixo: "Eu estou mais feliz na pessoa que eu me tornei, do que no torneio que eu venci". Olha que lindo, Eu não gente. choro aqui, porque vai ficar feio Gente, eu que chorar, lindo. E mas você tem que é colocar essas histórias no seu livro isso também. é Olha que lindo. uma verdade. Uhum. Então, uma frase para concluir o que a gente está Aham. falando aqui, o maior checkmate, ele não acontece no tabuleiro, ele acontece quando uma criança consegue perceber que ela pode mudar o futuro dela. Ai, gente, vamos ter outros programas? Porque eu acredito que isso está sendo tão valioso que eu aprendi aqui hoje, sabe? Da importância ao caminho, não à vitória, né, ao aprendizado.
em que o que o xadrez pode fazer na velhice, o que o xadrez pode fazer com os nossos adolescentes, com as nossas crianças. É tudo que eu acredito na educação, que é essa transformação pessoal, essa Sim. transformação de vidas. E a gente precisa acreditar nisso, Isso. porque a gente vai ficando antigo, né, na Uhum. educação, e você vai vendo tantos processos falhando, e que às vezes você começa a duvidar se Se é tem isso jeito, né, se é mesmo. isso mesmo, né. Uhum. E Nosso projeto ele se apresenta aí nesse mar de tantas intempéries, uma bússola. Eu não digo que nós vamos salvar o mundo, uhum. mas Mas dá um aqueles, né, direcionamento muito bom. aqueles que Deus colocar nas nossas mãos, que a gente Alguma consiga apresentar para Ele, né. E alguma coisa você vai transformar, eu tenho certeza, e transformar vidas com propósito, que é isso Amém. que importa. Muito lindo o projeto de vocês. Eu quero que você deixe agora suas redes sociais, o o seu Instagram, o seu contato, para que nós, como diretores, possamos contratar o seu projeto. Sim. Queria que você deixasse suas propagandas Nós aqui. nós vamos fazer agora, dentro do @circuito de xadrez escolar, dicas para os diretores que querem implantar o projeto. Hum. Esse é um cuidado e toda a nossa mentoria, nós não cobramos nada, nem um centavo. Hum. Nós colocamos o projeto, a escola absorve o professor, que acho que é o justo, né, Uhum. mas toda a parte de logística, de material, a gente ajuda a escola a adquirir, não paga mensalidade, não tem nada. A única coisa que a gente pede é que participem dos nossos eventos. Hum. Nós temos aí alguns eventos marcantes durante o ano. E toda essa assessoria que a escola precisa, para que você não coloque o projeto, eu acho que, como gestora que você é, você sabe que é bom a escola ter aquele projeto, mas colocar e deixar ele morrer, É de se né, perder no meio se do perder no caminho, meio do né, não processo, no meio compensa. então, o cuidado que a gente tem com essas escolas é sempre: "E aí, tá dando certo? O que a Uhum. gente precisa fazer para que a escola, continue com o projeto, para que ele dê os verdadeiros frutos?". É Uhum. óbvio que a gente usa a competição, mas ela não é o processo final. Ela é Não é só um o meio importante. ela é um elemento para desafiar a criança Isso. ali, eu preciso. E as crianças gostam dessa Gostam, competição, né. gostam. Uhum. Tanto gostam que agora estão inventando o farmar aura, né. Pois é. Esse é um dos meus objetivos, que as crianças vejam o xadrez com uma possibilidade muito maior do que ficar em frente a um espelho fazendo careta, né, Isso. Dancinhas, né. Oh, meu dancinhas. Deus. Mas quais são os seus contatos? Circuito de Xadrez Escolar, o meu pessoal é @Henrique Silva Cardoso, a gente tem o contato, o telefone 62 984774698, e a gente também tem o do projeto, @xadrez que educa. Gratidão, Henrique. Eu que Gratidão agradeço. mesmo. Amei estar com você esse curto tempo. Infelizmente, nós temos um tempo, eu falo que a vida está corrida, né, e o xadrez acho que deixa a gente, né, na mesma hora que você está falando sobre ele, eu acho que é a mesma coisa na hora que você está jogando, a gente se perde com o tempo porque Sim, é envolvente. sim. Então é muito bom, foi muito bom a nossa conversa, gratidão por você ter aceito o meu convite e conto com vocês para o próximo programa. Até mais.